Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia ali muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, com alegria estamos celebrando este 17º domingo do tempo comum. E hoje nós damos início ao capítulo 6 do Evangelho de São João. E é importante, nós frisarmos isso, porque nós temos 4 evangelistas, Vale recordar lá a nossa catequese. Nós temos 4 evangelhos: Marcos, Lucas, Mateus e João. Desses 4 evangelhos, 3 são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa isso de uma maneira mais fácil, Eles são semelhantes. Então, se a gente pegar o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós vamos encontrar uma semelhança nesses 3 evangelistas. A sequência é mais ou menos a mesma, Eles tratam ali, quase que alguns tratam os mesmos milagres, mas de uma outra perspectiva. Então, esses 3 evangelistas são semelhantes. E esses 3 evangelistas, eles vão falar da Eucaristia na última ceia. Então, Mateus, Marcos e Lucas focam ali a questão da Eucaristia no Evangelho da última ceia. Ali eles vão explicar, quando Jesus sentou com os apóstolos, tomou o pão, abençoou. Perfeito. Agora, João é um evangelho que diverge. Ele é um pouco diferente desses outros 3 evangelistas que são semelhantes. João, ele olha para uma outra via, Ele chama atenção para outros acontecimentos. E nós não vamos encontrar no Evangelho de João um foco, da última ceia. João não narra a última ceia. João vai narrar para nós o que aconteceu antes da última ceia, com grande foco. Ele vai lembrar o lava-pés, Vai dizer que Jesus tomou o jarro, a bacia, colocou o avental, lavou os pés dos discípulos. E aí depois ele já vai continuar com a paixão, a morte e a ressurreição. Diferente dos outros 3 evangelistas que narram para nós com foco maior ali a Eucaristia, nesses passos, que não dão foco para o lava-pés, mas que aí vão dar um foco maior ali para a ceia, a paixão, a morte e a ressurreição. Padre, para que o senhor está falando isso com a gente? Para a gente conseguir entender
né, que o capítulo 6 do Evangelho de São João, que nós vamos agora continuar, né, longamente lendo durante os próximos domingos, começando a partir desse, ele é o capítulo de São João que vai tratar da Eucaristia. João aqui, então, vai falar para nós daquilo que os outros 3 evangelistas vão falar só na última ceia. João, ele vai trazer a fala de Jesus sobre a Eucaristia já aqui no capítulo 6. Tá bom, padre, mas o que isso tem a ver, né? Tem a ver para nós entendermos, né, que João já chama a nossa atenção que para chegar à última ceia, quando Jesus entrega o pão e o vinho, como seu corpo e o seu sangue, Jesus já havia chamado a atenção daqueles que o seguiam para essa realidade desde antes. E que realidade é essa? A realidade de que o reino de Cristo não é um reino deste mundo, tanto que ele vai dar o pão que nos conduz ao céu. O seu corpo e o seu sangue, nós devemos fazer isso em sua memória, quando continuamos a fazer, em perspectiva do céu. Então Jesus já está mostrando aqui que o seu reino não é deste mundo. O seu reino não é para ser concretizado aqui. Pois bem, primeira leitura que nós escutamos hoje, tirada do 2º livro de Reis, vai chamar a nossa atenção de que o profeta Eliseu vai mandar, né, aquilo que o Senhor falava, que desse de comer, que desse alimento para uma multidão. Aqui é uma multidão bem menor, né, tem umas 100 pessoas, que a leitura nos diz, mas o profeta diz para que se cumprisse aquilo que Deus havia mandado, que fosse alimentar a multidão. E aí eles questionam o profeta, falam para ele, né? Assim como nós vimos no Evangelho. Eles vão questionar o profeta, vão falar com ele, olha, mas não vai dar, o que a gente tem é muito pouco, né? Não vai dar para poder alimentar. E aí o profeta recorda a palavra de Deus e mostra para eles essa confiança em Deus. Então diz para eles, se Deus falou, Deus vai cumprir. Vai lá e faz o que Deus está falando para ser feito, eles fazem e dá certo. Depois, no evangelho que nós estamos lendo hoje, né, o início desse capítulo 6, nós precisamos recordar os passos que nos trouxeram até aqui, né? Então vamos lembrar de maneira especial 2 evangelhos, 2 domingos, o 15º e o 16º. 15º domingo, evangelho que Jesus envia os discípulos em missão. 16º, semana passada, os discípulos voltam da missão e aí Jesus chama eles para ir num lugar à parte. Se nós observarmos, tanto no 15º quanto no 16º, como agora no 17º, nós vemos uma grande multidão seguindo a Jesus. E vai mostrando como que essa multidão está crescendo cada vez mais. O início do evangelho de hoje, o São João já chama a nossa atenção. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Beríades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava. Então tinham muitas pessoas indo atrás de Jesus. Muitas pessoas seguindo a Jesus. Agora, nem todos seguiam a Jesus porque eles escutaram a sua palavra e realmente se deixaram transformar por ela. Imagina só, né? Chega a notícia de que tem um homem andando, né, ali em Cataguases e ele está ressuscitando pessoas dos mortos, né? A pessoa estava morta e ela ressuscitou. Que quem estava doente ficou curado. Que quem não andava começou a andar. Quem não enxergava começou a enxergar. No mínimo, vai dar curiosidade, né? No mínimo, mas quem que é essa pessoa? Né? Que é isso? Quem que é essa pessoa? Então muitos foram até Jesus, por quê? Porque estavam curiosos, né? Queriam saber, mas quem que é esse? Né? Que homem que é esse que eles estão falando aí? Outros foram até Jesus, por quê? Por conta da profecia do Messias. A profecia do Messias dizia que o Filho de Deus iria vir para trazer a salvação. Então outros foram atrás de Jesus, por quê? Porque falaram, olha, se está acontecendo esses milagres, ele é o Messias. Agora, essa vinda do Messias, né, ela é interpretada de várias maneiras.
Tinha uns que pensavam, a libertação vai ser a libertação política, social, econômica, a libertação do Império Romano que está nos dominando, vai ser esse tipo de dominação, de libertação que Jesus está trazendo. Poucos olharam para Jesus e entenderam aquilo que a gente já rezou no início da missa de hoje. No início da missa de hoje, a oração da coleta dizia para nós, para que nós usemos as coisas, os bens que passam, em vista dos bens eternos. Para que nós usemos os bens que passam em vista dos bens eternos. Que nós vivamos essa vida em perspectiva do céu. Essa é a nossa perspectiva. Essa é a nossa espera, o céu. Nós queríamos chegar ao céu. Muitas pessoas olhavam para Jesus e pensavam apenas nos bens que passam. Não pensavam nos bens eternos. Por isso que João vai antecipar o discurso sobre a Eucaristia no seu Evangelho. Porque, já adiantando as cenas dos próximos capítulos, nós vamos ver que depois, quando Jesus não quer mais ser aclamado como rei, e quando ele ainda usar uma palavra meio dura com o povo, que ele fala assim, vocês estão querendo me fazer rei, não porque vocês viram os sinais e acreditaram, mas porque eu dei pão e vocês se fartaram. Eles estavam querendo fazer de Jesus rei, não porque eles acreditavam que ele realmente era o Filho de Deus, o Messias esperado. Mas por quê? Porque Jesus é um homem que curava doente, dava pão de graça, ninguém precisava trabalhar, não tinha nem esforço para poder fazer. Ó, que beleza. É a vida que a gente pediu. Não precisa nem fazer esforço, Não precisa nem fazer nada. Nem para que trabalhar, para que ter esforço. Não, Jesus vai dar tudo. Pronto, acabou. Então eles não estavam entendendo aquilo que Jesus disse. E aí muitos vão abandonar. Tá bom, padre, mas por que o senhor falou aquela questão lá no início da Eucaristia e tal? Porque aí Jesus já começa a apontar isso para nós no Evangelho de hoje. Perfeito. Vamos prestar atenção, No início do Evangelho, narra para nós que Jesus estava caminhando, tinha aquela grande multidão, e aí Jesus olha para aquela multidão e faz uma pergunta para Filipe. Onde nós vamos comprar pão para alimentar todos eles? A pergunta de Jesus, ela tem um duplo sentido aqui. O primeiro sentido é do alimento corporal, físico, lógico, mas o segundo sentido é do alimento espiritual. Por isso que Jesus pergunta para um dos apóstolos. Ele está direcionando essa fala aos apóstolos. Então ele está dizendo para eles, olha, com que nós vamos alimentar a multidão que está seguindo? Que palavra a igreja vai levar? O que a igreja vai dar para nutrir o seu povo, os seus filhos? Qual é essa palavra? E aí, vai aparecer para nós também uma coisa que tem esses dois sentidos, onde André vai trazer a criança com 5 pães e 2 peixes. E vai falar, olha, nós temos aqui esse menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão? Realmente, o que era 5 pães e 2 peixes para aquela multidão? Não era nada, Mas aí lembra a primeira leitura. O profeta dizendo, confia em Deus. Confia em Deus. Porque Deus irá realizar a sua graça. Deus irá realizar a graça. A grande dificuldade que nós temos, e é aqui dando esse passo para a Eucaristia, é que muitas vezes nós vemos o pouco que nós temos, e aí não estou falando do pouco material, estou falando do pouco espiritual, que às vezes nós temos, a nossa fé é tão vacilante, a nossa dificuldade em permanecer fiel a Cristo. Nós olhamos para esse pouco que nós temos e pensamos, o que vai adiantar? É tão pouco. Isso aqui não vai fazer nada. Isso aqui não vai mudar nada. E aí nós deixamos de ver a graça de Deus acontecendo nas nossas vidas. Deixamos de dar essa confiança. E aí Jesus fala para os apóstolos, assim como Eliseu falou na primeira leitura. A graça de Deus vai realizar. Confia. Então ele mandou, vai lá, manda todo mundo sentar, que a gente vai alimentar eles. E é isso que Jesus também fala conosco, amados irmãos e irmãs. Jesus também fala conosco. Olha, é pouco o que nós temos para oferecer? É pouco. Eu sei, pode parecer muito pouco. Nossa, padre, mas viver em perspectiva da vida eterna, do céu, mas
nossa, minha vida é pouca para mim alcançar o céu. Sim, porque nós não vamos conseguir por nós mesmos. Nós vamos conseguir pela graça de Deus. Agora, nós precisamos entregar o pouco que nós temos, porque a graça de Deus completará aquilo que em nós falta. A graça de Deus vai fazer em nós aquilo que falta para nós mesmos, que nós não vamos dar conta, né? A grande dificuldade é que muitas vezes, né, nós estamos como aquela multidão. Nós estamos indo até Jesus e nós queremos que Jesus nos dê tudo, né? Não, Jesus tem que fazer a obra inteira, né? Às vezes a gente está lá rezando para Jesus. Jesus, eu preciso mudar aquela situação na minha família, no meu relacionamento. E Jesus está mostrando para nós, né? Entrega o seu pouco. Que pouco que é esse? A humildade de às vezes reconhecer que errou e pedir perdão. A humildade de às vezes, diante de uma situação que está vendo que só vai piorar, saber a hora de silenciar e rezar. Saber a hora de falar. Só que o que a gente faz? A gente não confia. A gente está igual àquela multidão. Não, a gente só quer o pão. Só quer que sejamos alimentados, né? Só isso que a gente quer. Pronto, entrega e acabou. E aí Jesus está chamando a nossa atenção que a Eucaristia, o pão que nos conduz ao céu, ir em direção ao céu, amados irmãos e irmãs, exige de nós que nós possamos doar o pouco que nós temos. O pouco da nossa fé, às vezes, vacilante. Porque a graça de Deus completará em nós aquilo que sozinhos nós não conseguimos. Aquilo que sozinhos nós não temos o suficiente para poder fazer. E como que nós vamos fazer isso? Confiando no Senhor, segundo a leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo, né, aos Efésios, aonde São Paulo vai falar: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto. Então ele está falando para eles a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Qual que é a vocação que nós recebemos? Ser santos como nosso Pai Celeste é santo. O céu, buscar o céu. Essa é a vocação que todos nós recebemos. E aí São Paulo vai continuar dizendo: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. E aí São Paulo dá a receita para a gente como que nós vamos conseguir viver essa vida. Com paciência no amor. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. E aí São Paulo está falando de duas perspectivas também. Primeiro, de ser suporte, de ser alguém que ajuda o outro e que até vai lá e mostra: olha, é pouco o que você tem para oferecer a Deus, mas você tem algo, não desanime, vá lá, busque a Deus, né? E seja confiante, entrega na mão do Senhor, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar força, de ser esse que dá esse suporte. E ele também está falando da perspectiva da paciência, de suportar, porque às vezes é difícil, né? Por isso que São Paulo falou aqui de paciência e de amor, ele não falou de força, porque se fosse força talvez a gente quebrava a pessoa no cacete, mas não, ele foi lá e falou paciência e amor. Então às vezes realmente tem que respirar fundo, contar até 500.000. Fala: olha, Senhor, o que eu tenho é muito pouco, é só um pouquinho de paciência, mas eu estou te oferecendo ela em sacrifício pela minha conversão, pela conversão da minha família, pela conversão de todos, pela salvação do mundo inteiro. Às vezes é o que a gente precisa fazer. Então São Paulo já está chamando a nossa atenção, mas a gente não pode deixar de ir ao encontro do Senhor, mesmo com esse pouco que nós temos, né? Mesmo com esse pouco. Mesmo que possa parecer, que diferença que isso vai fazer, esses 5 pães, esses 2 peixes para a multidão, mas todos se alimentaram, se fartaram, até mesmo sobrou, né? E aí, trazendo isso para aquilo que nós estamos vivendo aqui na prática, a gente pode olhar, né, no nosso ofertório, daqui a pouco nós vamos viver, e a gente pensar, que diferença que vai fazer, né, esse pão e esse vinho que nós estamos oferecendo, que diferença que vai fazer, e para nós o que se torna corpo e sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação real, né? O alimento eterno. A gente pode olhar, às vezes, lá, né, para o nosso dízimo, para a oferta material que a gente faz e pensar que diferença que isso daqui vai fazer, né? E aí é interessante que nós temos
duas épocas do ano, né? O óbolo de São Pedro, né? E a doação para a Terra Santa, que são dois momentos que todas as igrejas do mundo, todas as ofertas são direcionadas para a manutenção dos lugares santos na Terra Santa. E a gente pode pensar, nossa, mas é tão pouquinho que eu estou dando. Gente, pensar que todos nós, com um pouquinho que nós damos, todos os anos, duas vezes no ano, ajuda a manter aqueles lugares santos de pé. Isso é porque é obra humana? Não, é porque é graça de Deus, né? É graça de Deus. Quem talvez em alguma situação lá dentro de casa já não passou por isso, né? De pensar, nossa, mas como é que nós vamos dar conta disso daqui? E aí vê ali a graça de Deus acontecendo. Como é que a gente vai dar conta de enfrentar essa situação de doença, essa situação de briga aqui na família? Eu só tenho um pouquinho da minha fé para poder entregar. E aí nós vemos que é a graça de Deus que realiza. Nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a nossa atenção que nós precisamos ir ao seu encontro. Nós precisamos nos oferecer a Ele, confiantes de que o pouco que nós oferecemos, muito mais será realizado em nós pela sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.